Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, faço parte do time de analistas aqui da casa. Quero dizer que é uma honra ter você aqui junto com a gente nesse vídeo onde nós vamos comentar sobre uma empresa que vai divulgar os seus resultados trimestrais, vai divulgar o seu balanço em breve. Eu quero trazer já uma leitura para a gente antecipar alguma possível movimentação dentro do mercado, que é a empresa PepsiCo. Vocês devem conhecer, né, a Pepsi que compete com a Coca-Cola, só que debaixo do guarda-chuva da PepsiCo nós temos diversos outros produtos. Mas vamos lá então. Eu trouxe aqui para ajudar a gente, né, algumas informações importantes para vocês também poderem deixar anotado aí. Nós temos uma projeção do lucro por ação da PepsiCo de 1,52 dólares, ou seja, 1 dólar e 52 cents o lucro por ação. E uma receita projetada também de 18,1 bilhões de dólares. É bastante coisa, né? Mas calma que ainda tem mais surpresa pela frente aqui. Algumas das marcas que estão debaixo do guarda-chuva da PepsiCo, né? Nós temos aí a própria Pepsi, refrigerante Pepsi e os seus outros derivados. O Lipton, que é um chá que é vendido aqui no Brasil. Nós temos também aí a marca Gatorade. Nós temos alguns salgadinhos como a Lay's, Doritos, Cheetos, Ruffles, entre outros. Alguns cereais e alimentos matinais também, que vem pegando bastante aí a parte da PepsiCo, né? A Quaker, a Life, enfim, tem diversos outros cereais aí que a gente vai entrar. E algumas outras bebidas variadas, como a Quero Coco, que é uma água de coco, e a própria Toddy está dentro do guarda-chuva da PepsiCo, certo? Só que isso não é suficiente para a gente tomar a decisão de investir ou não investir na PepsiCo. Isso daqui é só mesmo algumas informações adicionais para vocês entenderem que a PepsiCo ela não é uma única marca, ela não faz somente a Pepsi. Nós temos diversas outras marcas debaixo do portfólio da PepsiCo. Isso é interessante porque ajuda a marca a diversificar dentro da própria empresa. Ela não fica presa apenas a um único produto. Isso é muito importante pensando na longevidade de uma marca, tá, senhoras e senhores? E aí, nós também temos aí a informação que a PepsiCo ela atua como sendo uma Dividend King. Eu não sei se você já escutou falar nesse nome, mas Dividend King são aquelas empresas que pagam de forma constante e crescente durante um período de pelo menos 50 anos dividendos. Ou seja, no primeiro ano ela pagou, exemplo, tá? No primeiro ano ela pagou 50 cents de dividendo, no segundo ano ela pagou 55, no terceiro ela pagou 60, no quarto 65. Então, durante 50 anos ela pagou dividendo de forma consistente e também de forma crescente. Isso categoriza aí então a Pepsi como uma Dividend King. Ok? E quando a gente pensa principalmente naquelas carteiras previdenciárias, ações como Dividend King são aquela suprassumo que nós chamamos, né? É a melhor das condições, é o melhor dos caminhos para quem está buscando aí uma carteira de dividendos, uma carteira aí de aposentadoria futura. Eu gosto bastante da PepsiCo, ela já entrou no meu portfólio, eu acabei tirando, mas muito provavelmente aí em breve eu vou estar colocando de novo ela no meu portfólio. Lembrando, tudo que eu estou falando aqui não se enquadra em recomendação de compra de nenhum ativo, é apenas um comentário, apenas a minha análise sobre esse ativo em que nós estamos falando, certo? Para a gente também conhecer um pouco melhor a PepsiCo, a gente precisa conhecer quem? Os concorrentes dela. Ela não está sozinha no mercado, obviamente, né? É um mercado muito competitivo, é um mercado muito grande, então ela não está sozinha no mercado. Inclusive, existem outras empresas que estão listadas na bolsa que competem com a com a PepsiCo, né? E o seu principal concorrente aí mais direto, que é até simples da gente falar, é a própria Coca-Cola mesmo. Aqui no mercado norte-americano, a Coca-Cola vai estar com as suas ações listadas com o código KO, tá? Ela é a concorrente mais direta da Pepsi no setor da PepsiCo no setor de bebidas não alcoólicas. Isso é fato, né? A gente sempre escuta aqui no Brasil quando fala assim, vai no restaurante, né? Pede uma Coca, Coca não tem, só tem Pepsi. Pode ser, né? Tem até aquela propaganda, aquela brincadeira que fizeram na propaganda da própria PepsiCo, né? Então, de fato, a Coca é a concorrente mais direta aí da PepsiCo, principalmente no setor de bebida, na parte de água, refrigerantes, enfim,
todas essas outras condições. E nós também temos a Nestlé, tá? Até coloquei aqui algumas informações para a gente ler junto. Embora a Nestlé seja uma empresa diversificada que atua em várias categorias de produto, ela é uma concorrente significativa da PepsiCo em categorias como alimentos e bebidas. Por exemplo, ó, a gente também tem a parte de salgadinhos dentro da Nestlé. Só que a Nestlé ela trabalha com a parte a parte de snacks, né? Só que a Nestlé ela trabalha com a parte de snacks mais doce, como por exemplo, Kit Kat, Nesquik. Então é mais voltada para a linha de doces e chocolates. Se a gente olhar para a PepsiCo, ela é mais voltada para a linha de salgado, certo? Nós temos também a parte de cereais matinais, que uma acaba competindo aí com a outra, né? A PepsiCo com a Quaker, que tem a parte de aveia instantânea, granola e barras de cereais, e a Nestlé também com toda a parte de cereais voltado a Nesquik, enfim, entre outras aí que nós temos. E a parte de alimentos processados. Alimentos processados não tem nem o que falar, porque a Nestlé, se não é a maior do mundo, é uma das maiores do mundo na parte de alimentos processados, tá bom? Vocês já devem conhecer aquele Hot Pocket, né? Que tem aquele hambúrguer para fazer no micro-ondas, enfim, entre outros alimentos processados, mas que também compete diretamente aí com a PepsiCo, ok? Cabe ressaltar para vocês que tanto a PepsiCo quanto a Coca-Cola, elas são Dividends King, tá? Então, as duas estão trabalhando aí nessa condição e aqui nós não temos muito o que ficar falando. Vamos prestar atenção agora na divulgação. Tanto a PepsiCo quanto a Nestlé em breve vão estar divulgando aí os seus balanços, mas o foco desse vídeo é mais voltado para a PepsiCo, então vamos estar sempre de olho nessas informações. Como ela é uma empresa de Dividend King, eu também posso considerar ela dentro de um portfólio, dentro de uma carteira, como sendo uma ação defensiva. O que seria uma ação defensiva? Por mais que o mercado apresente uma movimentação de queda em um cenário, em uma condição de crise, mesmo assim, eu ainda continuo recebendo de forma constante os dividendos daquela ação. Isso ajuda o investidor como um todo, seja aquele investidor que já vive de dividendos ou aquele investidor que precisa de dinheiro para continuar aportando nas suas ações, certo? Então, quanto mais ações, quando a gente pensa em dividendo, quanto mais ações para a gente, melhor. Por quê? Quanto mais ações, maior o dividendo. Se a ação está caindo e ela continua pagando dividendo, eu aproveito para aportar mais na ação para eu ter um maior número de ações, ok? Isso a gente pode até, inclusive, comentar nas próximas aulas. Bom, eu estou aqui com a minha plataforma da XStation aberta, já estou com o gráfico da PepsiCo aberto no semanal, tá? Se vocês quiserem procurar aí também para vocês acompanhar, o código é PEP da ação. Eu vou clicar aqui nas informações de instrumento, quero trazer algumas informações para vocês, alguns fatores importantes. Olha aí, deixa eu puxar até uma ferramenta aqui para a gente poder... Aqui, ó, olha que interessante. Os rendimentos dos dividendos da PepsiCo tá girando aí na casa de 3%, então tranquilamente passa no nosso crivo, né, que é de por volta ali de 3 a 5%, já é algo interessante. Temos também aí um preço sobre lucro da ação de 26,27. Isso a gente não sabe ainda se é bom, a gente precisaria analisar um pouco mais aprofundado, inclusive comparar com as principais concorrentes, tá? E a gente tem o PVP dela trabalhando aí por volta de 12,8. Na parte da performance, ó, a gente percebe que nos últimos 12 meses, a empresa não acompanhou a movimentação de alta dos principais índices americanos, está trabalhando inclusive negativa aí em aproximadamente 4%. Isso é um problema, professor? Não, não é um problema, tá? Por quê? Porque quanto mais barata a ação estiver, nessas condições, nesse cenário, para a gente é melhor. Eu prefiro, obviamente, pagar $100 na ação da PepsiCo do que pagar $200 se ela continuar com os mesmos fundamentos, ok? Isso para mim pode ser uma oportunidade, não tem nada de empecilho no caso. E quando a gente olha para as ações da Coca, também estou aí com o gráfico da Coca no semanal aberto na minha plataforma da XStation, tá? O código da Coca, se vocês quiserem acompanhar o KO, vou clicar aqui também nas informações, vamos ver os fatores chaves da empresa. Olha aí, ó. Ela trabalha já com um dividend yield um pouco maior do que da PepsiCo, tá vendo? Ó? De 3,17%.
o PL dela de 23,85 e o PVP dela de 9,79. E a performance dela como que tá? Tá mais ou menos igual aí da PepsiCo nos últimos 12 meses. Ela apresentou uma movimentação de queda de 4,5% aproximadamente, ou seja, não conseguiu acompanhar a forte movimentação de alta dos principais índices americanos, tá? Eu quero trazer para vocês também aqui ó, algumas informações adicionais acerca desse assunto. Esse daqui é o gráfico de dividendos da PepsiCo, tá? Olhando aí num cenário um pouco mais amplo, um pouco mais longo. Mais uma vez, a gente percebe que ela vem pagando, então, dividendos e de forma crescente ao longo dos anos, tá vendo? E o que eu acho interessante, ó, que mesmo na crise de 2008, crise do subprime, ela não parou de pagar dividendos e também em 2020, ela também não parou de pagar dividendos na crise do coronavírus, tá? Isso mostra pra gente, então, uma ação resiliente, uma ação forte aí dentro do setor em que ela atua. E provavelmente, se acontecer uma crise futura, ela não vai ter esse tipo de problema com o pagamento de dividendos. Se você quiser olhar aí também, ó, ela vem pagando dividendos no mês 3, no mês 6, no mês 9 e no mês 12. Então também é um pagamento de dividendos de forma trimestral. Mês 3, 6, 9 e 12, tá? Bom, ainda falando um pouco mais sobre a PepsiCo, o PL dela, o atual, né, trabalha aí em 36,81 aproximadamente, comparado com os anos anteriores. Vamos comparar principalmente com os 5 anos anteriores, ó. É um PL bastante alto, tá? É um PL bastante alto, inclusive comparado com a média. Essa movimentação de alta ela pode ter sido puxada também, principalmente aí por conta da divulgação dos seus resultados que vão sair em breve, certo? Nós também temos aqui o PVP da PepsiCo, que está trabalhando em torno de 12,93. A média global dela é de 11,27, então não está fora, principalmente também comparado com os últimos 5 anos, está mais ou menos dentro da média aí, que estaria ali por volta de uns 13, 13,5, então está dentro da média, está ok. Por enquanto estamos falando somente de indicadores de preço. Se a gente comparar com a Coca-Cola, olha lá, ó, Coca-Cola, uma condição bem parecida, né? Vem pagando também dividendos de forma crescente, então sem nenhum tipo de problema. 2008, crise do subprime, também pagou um dividendo maior do que o ano anterior. 2020, crise do coronavírus, também pagou um dividendo maior do que do ano anterior. Então, provavelmente, se acontecer alguma crise futura, a Coca-Cola vai continuar pagando seus dividendos crescentes, tranquilo. Por isso que eu digo que ela pode ser sim uma ação defensiva na nossa carteira, tanto a Coca-Cola quanto a PepsiCo, tá? Ó, se a gente olhar os últimos 5 anos, ela também paga dividendos no mês 3, no mês 6, no mês 9, pagou no mês 11. Mês 3, mês 6, mês 9, mês 11. Mês 3, mês 6, mês 9, mês 11. A PepsiCo, mês 3, mês 6, mês 9, mês 12. Ok? Então, basicamente, elas estão pagando dividendos nos mesmos meses. Ah, Rodolfo, eu preciso escolher apenas uma única ação para colocar na minha carteira. Será que eu não posso ter PepsiCo e também Coca-Cola? Olha, eu preferiria colocar apenas uma das duas, tá? Eu não colocaria as duas, eu escolheria uma delas para colocar no meu portfólio, na minha carteira. Bom, PL histórico aí da Coca-Cola, a média de 34,61, o atual é de 24,4. A gente tem aqui uma distorção, então eu vou considerar somente os últimos 5 anos, tá? Nós estamos vendo aí a Coca trabalhando com um PL bem interessante comparado com nos últimos 5 anos, tá? É um dos menores PLs do ano, só perdeu para o ano de 2023 aí. Então tá bem interessante o PL da Coca-Cola, inclusive comparado com a PepsiCo, né? O PL da Coca-Cola está melhor. Eu digo isso de acordo com as informações que nós estamos vendo. Agora, o que pode estar acontecendo é que a PepsiCo ela pode ter uma oportunidade de crescimento muito maior do que a Coca-Cola e por isso que o PL dela acaba trabalhando maior, tá, senhoras? Isso é importante comentar. E nós também temos aí o PVP da Coca-Cola trabalhando o atual de 10, a média global é de 9,05. Se a gente comparar com os últimos 5 anos, é também um dos melhores PLs dos últimos 5 anos que nós temos. Tá muito bacana aí a média em que ela está trabalhando. Gostei bastante das duas empresas, tanto da Coca-Cola quanto da PepsiCo. Lembrando, PepsiCo é que vai estar divulgando os seus resultados. A Coca-Cola ela vai ficar aí mesmo como sendo um estudo das principais concorrentes, tá? Vamos voltar lá para o nosso gráfico, então, começando com o gráfico da PepsiCo. Vamos marcar aqui os principais pontos que nós temos.
Tá no gráfico semanal, tá, senhoras e senhores? A gente percebe aí que ela está trabalhando acima da média de 66 e da média de 200 também, ó, veio buscar a média de 200, não perdeu, seguiu firme. Vamos marcar aqui as nossas regiões que eu considero de suporte para ela. Um pouquinho mais para baixo, vou marcar essa região, inclusive vou até marcar numa cor mais chamativa, numa cor azul. Aqui na parte superior nós também temos o mercado trabalhando. Vamos marcar aqui embaixo também. Aqui sim eu vou marcar uma cor um pouco mais clara. Aqui em cima vamos marcar também a máxima dela. E essa máxima eu vou marcar numa cor vermelha para chamar a nossa atenção. A princípio, movimentação aí mais voltada para alta. Vamos colocar no gráfico diário. Ó, gráfico diário, então a gente tem a PepsiCo trabalhando dentro de uma range, vamos dizer assim, né? Dentro dessa range que a PepsiCo vem trabalhando, só que a gente tem a região do meio do canal, né? Os que a gente chama de 50%. Então, ela está testando primeiro como topo, ela testa primeiro essa região como topo, depois ela rompe a região, testa como fundo. Então, provavelmente, a PepsiCo vai ficar trabalhando duas regiões. Primeiro essa região de baixo, depois essa região de cima, e para qualquer um dos lados que ela rompe, ela tende a vir buscar as extremidades, tá, senhoras e senhores? A partir do momento que a PepsiCo rompe uma extremidade, aí sim ela tende a ganhar força. Aí nós vamos fazer o nosso cálculo aqui, obviamente, né? Vamos expandir aqui essa extremidade aqui para cima, que são as regiões que o mercado tende a buscar caso ocorra o rompimento, tá? Vamos até marcar aqui, ó, com um retângulo, para ficar mais simples da gente enxergar. E a gente vai escrever aqui, ó, alvo da lateralização. Já, inclusive, está até escrito aí, ó, alvo da lateralização, tá bom? Então, rompeu essa região de preço, é a região de preço que o mercado tende a buscar. Rompeu essa lateralização, é a região de preço que o mercado tende a buscar. E aí, é basicamente as nossas regiõezinhas ali de máximas, né? De máximas históricas para o ativo. Então, esse daqui seria o primeiro alvo da lateralização. E também a gente pode observar nessa movimentação de queda em que o mercado vem apresentando, ó, a partir do momento que ele começa a romper também esse topo, a gente tem uma quebra de fractal, né? Qual que é o fractal? O fractal, primeiro fractal principal da movimentação de queda, certo? Esse fractal da movimentação de queda vem deixando topos e fundos menores, certo? Ó, topo, topo menor, topo menor, topo menor. Fundo, fundo menor, fundo menor. Então, teoricamente falando, ele precisaria vir para romper esse fundo para continuar a movimentação de queda. Se ele faz um movimento contrário e rompe esse topo, aí nós temos o que nós chamamos de quebra de fractal. Aí ele tende a engatar uma nova movimentação de alta, certo? Onde ele vai fazer isso daqui, ó. Vai pivotar. Aí a gente tem, então, as nossas projeções daqui para cima. Vamos lá de novo, ó. A gente tem as nossas projeções. O primeiro alvo, então, que nós temos é o 61.8, depois o 100%, depois o 61.8, ok? Então, basicamente é isso que nós temos aí para o mercadinho aí da Pepsi. Vamos até anotar isso daqui, ó. Esses outros alvos também. Vamos anotar esses outros alvos também. E a gente vai chamar de alvo de quebra de estrutura, tá? Vamos até anotar aqui, ó. Alvo. Vamos escrever mesmo, vai. Quebra de estrutura. Alvo de quebra de estrutura, tá bom? A gente vai anotar aí esses três alvos. E a mesma coisa acontece para baixo, senhoras e senhores. Se por acaso o mercado quebrar essa lateralização e romper para baixo, aqui, ó, romper esse fundo anterior, aí o primeiro alvo também é espelhar o tamanho dessa range aqui para baixo. Vamos marcar também? O primeiro alvo seria o rompimento dessa quebra de estrutura, do rompimento dessa range aqui para baixo, tá? Esse seria o primeiro alvo. Eu vou anotar só o primeiro alvo mesmo. Alvo, lateralização.
Lateralização. Perfeito. Ó. Tá? Então, ficamos nessas condições. Então, a partir do momento que o mercado romper aí a região de preço aproximadamente dos 74 dólares e 60 cents, então ele tem condições de dar continuação na movimentação de alta. Algo que é interessante aqui deixar ressaltado para vocês, senhoras e senhores, é que, como nós estamos dentro de uma consolidação de preço, ele deixou esse gap aberto aqui, ó, ele não voltou para fechar, tá? Não voltou para fechar esse gap. E geralmente, gaps que são abertos em movimentação de lateralização, eles são fechados, certo? Geralmente eles são fechados. Eles podem até demorar, mas geralmente eles são fechados. Então, como ele está deixando esse gap aberto, não acredito que o mercado venha para romper aqui de cara, tá? Eu acredito que ele venha fechar antes esse gap. Ele já testou aqui 1, 2, 3, tá indo para o quarto teste aí dessa região. Agora, nós precisamos aguardar para verificar as próximas condições. Rapidamente, vamos aproveitar, vamos também fazer num próximo vídeo aí a análise da Coca-Cola para vocês em breve. Por enquanto, vamos ficar somente com a PepsiCo mesmo. Mas e aí? Tira uma dúvida, você já investe na PepsiCo? Conta para mim aqui nos comentários que eu quero saber. E também deixa nos comentários quais são as outras ações que você gostaria que nós fizéssemos uma análise mais completa, mais aprofundada aí para vocês, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!